Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre imagem, período e amplitude da função, tá? Então, aqui a gente tem o software GeoGebra, certo? E esse software, ele serve para construir gráficos, e eu estou usando ele aqui. Fiz o gráfico de várias funções para a gente poder observar, tá? Então, aqui em vermelhinho a gente tem o gráfico da função seno, ó. Importante observar que o gráfico dessa função parte aqui do zero, ó. Primeiro quadrante ela é crescente, segundo quadrante ela é decrescente, terceiro decrescente, no quarto decrescente. Chegando aqui, ó, no 2π, deu a volta completa no círculo e esse gráfico começa a se repetir, ó. Por isso que a gente fala que a função seno é uma função periódica, tá? Então, aqui, ó, período da função seno, 2π. Por quê? Porque a cada 2π ela se repete, tá? Imagem. O que é a imagem da função? São os valores aqui, ó, de y, no caso na vertical, que a função assume valor, ó. Então, essa função, ela tem valores que vão de -1, que é o mínimo que ela atinge, até 1, que é o máximo. Então, a imagem da função seno está no intervalo -1 até 1. E o que é a amplitude? A amplitude seria o ponto mais alto que a função atingiu, 1, né? Menos o ponto mais baixo, que é -1. Então, 1 menos -1 vai dar 2. Aí, eu divido essa distância por 2, eu vou ter a amplitude da função seno, que seria de 1, tá? Então, a distância total aqui do máximo até o mínimo é 2, mas eu divido isso por 2 para eu ter a amplitude da função, certo? Então, vou abrir aqui a janelinha de visualização de álgebra para poder colocar as outras funções. Então, agora a gente vai observar a função 2 seno de x. O que acontece se eu pegar a função original seno de x e multiplicar, colocar um fator aqui multiplicando por 2? Vamos ver o que alterou na função, ó. Então, eu vou comparar a vermelha, que é a função seno original, com a verde, que é a função 2 seno de x, tá? Bom, o período não alterou, ó. Ela continua com a mesma velocidade aqui, ó. Em 2π, ela faz o circuito completo, a curva, e começa a se repetir, ó, tá? Então, o período da nossa função continua 2π. A imagem, a gente percebe que alterou, porque a função agora, a curva ficou mais alta aqui, ó, e mais baixa. Qual foi o ponto máximo que atingiu? 2, e o ponto mínimo, -2, certo? Então, a nossa imagem agora vai de -2 até 2, e a nossa amplitude seria 2 menos -2, que vai dar 4, dividido por 2, vai dar uma amplitude de 2 unidades aqui, tá? Percebam que aqui, ó, eu consigo colocar e tirar qual função que eu quero. Então, eu vou tirar agora essa função e vou colocar a próxima função, que é 3 seno de x, tá? Então, olha lá, 3 seno de x, o que alterou na minha função? Ela ficou mais alta ainda, ó, tá? A curva ficou mais alta, porém, com o mesmo período. O período continua sendo 2π, a nossa imagem agora está indo do ponto mínimo, que é -3, até 3, tá? E a amplitude dela, ó, ela ficou
mais ampla aqui, né? Amplitude seria 3 menos 3, vai dar 6. Divido isso por 2, vai dar amplitude 3, tá? Então, quando eu multiplico a função por um fator aqui externo, não muda o período, mas muda a imagem e muda a amplitude. Vou colocar as três ali juntas, ó. A função seno, a função 2 seno de x e a função 3 seno de x, ó. Certo? Bom, e se eu multiplicar por um fator aqui dentro, junto com o x e não fora, o que será que acontece, ó? Então, eu vou projetar para vocês agora a função seno de 2x. Ó. Bom, a função seno de 2x, ó, é essa azulzinha aqui. Percebe como ela ficou mais rapidinha, ó? A curva está mais rápida? Ou seja, houve alteração no período dessa função, ó. Acompanha comigo aqui a curva azul, tá? Ela demorou quanto tempo para fazer o seu percurso completo e começar a se repetir, ó? Ela demorou π. Então, ela fez o percurso em metade do tempo do que a vermelha. Ou seja, o período da função seno é 2π, e o período da função seno de 2x, ele é π, ela é mais rápida, tá? Então, aqui, ó, nosso período é π. A imagem dessa função, ela atingiu de menos 1, ponto mínimo, até 1, ponto máximo. Então, a imagem é de menos 1 a 1. E a amplitude, ela foi de 1 a menos 1, né? Fazendo a diferença de 1 menos menos 1 dá 2, dividido por 2 vai dar amplitude 1. Ó. Agora, então, vamos comparar com a nossa próxima função. O que acontece se eu adicionar um número antes da função seno? Ó, por exemplo, adicionei o número 1 aqui. Então, eu vou ter a função 1 mais seno de x. Então, a função 1 mais seno de x, ó, lembrando que essa vermelha aqui é a nossa função original, a função seno de x. A função 1 mais seno de x, ela teve um deslocamento, ó, de uma unidade para cima. Então, essa função 1 mais seno de x, ela não partiu da origem, como a função original, ela partiu do 1. Mas ela repetiu, ela reproduziu exatamente a mesma curva, né? Só que uma unidade acima, porque você adicionou 1. Então, o que acontece? O período dessa função é 2π, não teve mudança, ó. Tá vendo? Acompanha aqui comigo, ó. Essa curva, ela demorou 2π e daí ela começa a se repetir, porque ela é uma função periódica. Teve alteração na imagem, ó, função azul, o ponto mais baixo dela é o 0. E o ponto mais alto dela é o 2, tá? Então, a imagem é de 0 a 2. E a amplitude dela, ela vai de 2 menos 0, que é o ponto mais baixo, 2 menos 0 dá 2. Dividindo isso por 2, eu vou ter a amplitude 1. Ou seja, a amplitude é igual nessas duas funções. E por último, a gente vai observar a função seno de meio x. Olha lá, é a roxa, né, que apareceu agora. A função seno de meio x, ela é mais lenta do que a função seno original, ó. A função seno tem período 2π. A função seno de meio x, olha lá, ela vai mais devagar.
Então, ela demorou quanto tempo para completar o seu período aqui, ó? Ela demorou o dobro do tempo. Ela demorou 4π, tá? Ela teve que dar 2 voltas no círculo para completar o seu período. Então, essa função aqui, ela tem período 4π. A imagem não teve alteração, da vermelha, vai de -1 até 1. E a amplitude também é 1, tá? Nesse software aqui, gente, dá para vocês fazerem qualquer tipo de gráfico que vocês quiserem, tá? Então, é interessante por isso. Espero que tenha ajudado aí com relação a identificar o período, a imagem e a amplitude de funções. E vocês não precisam baixar, vocês podem usar o software no online, tá? Tem GeoGebra online, tem versão para celular. E, por exemplo, aqui, ó, é só eu entrar, vou fazer um gráfico aqui para vocês verem como que eu fiz. Y igual 4 seno de x. Olha lá, já apareceu, tá vendo? É só digitar aqui na entrada e aparece o gráfico. Como eu digitei 4 seno de x, olha lá a imagem onde foi. Foi de 4 até -4, tá? Até mais, então.